Alô, senhores, senhoras e senhores, bom dia. E aí, Kézia, tudo bem? Aproveita, Kézia, e já põe aí o tema de hoje, tá bom? Pra eu fixar, aí já nos ajudar aí pra quem tá chegando agora, tá bom? É, Vamos nós, bem-vindo todo mundo que está aqui, que está entrando. É, Vale lembrar que as minhas lives de terça-feira são lives ali, e aí, Dani, com convidados, né? Pessoas nas quais eu quero fazer uma live, certo? São seres humanos, alguns psicólogos, outros não psicólogos, enfim. É essa a minha ideia. E hoje nós temos a presença da Kézia, tá? Eu vou deixá-la se apresentar, mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão da desordem de tentar agradar os outros, tá bem? E aí, Thalissa, Adriano e Paulinha, tudo bem? É isso, tá? Deixa eu só ver como é que eu faço para convidar a Kézia para cá. Esse aqui em breve. Quer dizer, ainda não, ela recusou. Então não sei se ela vai aparecer ou não. Enfim, Kézia, quando tiver tudo pronto, você me avisa. Você manda mensagem aqui, que aí eu convido você, tá bem? Então, essas lives de terça-feira são lives, como falei, convidados com temas que a gente acha relevante, que é legal pra gente bater um papo aqui, tá bom? Semana que vem é com o psicólogo Genaro, eu acho que ele tá aí, certo? Se estiver aí, manda um oi, né? Aí aproveitem e visitem a página dele. E, enfim, vai ter um tema que a gente ainda está fechando, mas com certeza vai ser um tema também interessante, ok? E depois do Genaro. Ah, tá. O Genaro tá aí, ó. Psicólogo Genaro Argenta. Ele é na semana que vem, tá? Deixa eu só tentar de novo, Kézia, ver se vai. Agora sim, Kézia. Bem-vinda. Boa Olá! tarde. Tudo bem? Você está me vendo e me ouvindo bem? Tô. Ótimo. Deixa eu Estão só me aumentar um ouvindo pouco. bem? Por favor, dê um feedback aí do nosso som, tá bom? Tanto do meu quanto da Kézia também. Pra gente já ir acertando os nossos ponteiros aqui. Até porque tem live do doutor Ítalo às meio-dia e 50, então a gente tem que dar uma cronometrada para chegar lá. Exatamente. Não tem problema se a gente passar, até porque vai ficar salvo aqui 24 horas. De repente a Kézia vai querer o vídeo para ela botar em algum lugar, não sei. Enfim, vocês vão conseguir assistir pelo menos 24 Quem horas. sabe? Tá bem? Então, se o áudio tá bom, primeiro eu quero que você se apresente, tá bem, Kézia? Fale um pouquinho quem é você, de onde você é formado em quê, etc. Essa coisa que a gente já sabe que você vai ser perguntado, ok? Aí a gente vai conversando. Bom, minha gente, bom dia. É um prazer estar aqui participando da live com o Rafael. Bem, eu sou psicóloga clínica, certo? Atualmente estou fazendo pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional, mas a minha atuação principal é a clínica. Uhum. Certo? E há pouco tempo comecei a página no Instagram com o fim de divulgar a nossa profissão, tirar dúvidas e divulgar o meu trabalho também. E foi aqui no Instagram que eu conheci o Rafael de Abreu, dentre outros psicólogos, certo? Que tem, de maneira pessoal e de maneira profissional, me ajudado muito nesse progresso também aqui, certo? O Uhum. progresso principalmente pessoal, né? O Jota dos Náufragos também, são, dentre tantos, tem E, me ajudado aqui. e o que E é eu sou muito interessante, grata por isso. e o que é interessante, Oi. Kézia, é que assim, como é que eu chutei o meu negócio aqui? O que é interessante é que
você falou duas coisas interessantes, né? Tem um lado profissional, né? A gente como psicólogo. Existe também um lado pessoal, que é a gente como pessoa que é psicólogo, entende? Então, assim, do mesmo modo que você está dando esse feedback também é meu, entende? Porque uma das coisas que eu converso muito com o Jota, com o Thiago também, é que o quanto que nós, psicólogos, de uma certa forma, estávamos, assim, sozinhos, entende? Sozinhos, meio que abandonados, né? Ainda que não é abandonados e sozinhos no sentido, não tem um colega psicólogo para conversar. Não é esse o ponto, né? A gente, é só, eu costumo falar, escreve lá psicólogo no Facebook, no Instagram, tem um monte lá, conversa com todos eles. Só que não é essa a questão. É a questão, assim, da gente conseguir visualizar minimamente um caminho coerente entre nós, né? Que é esse caminho aí da gente, poxa, vamos falar da questão da realidade, vamos trazer esse paciente, vamos trazer essa pessoa que nos procura para um caminho mais saudável, né, para uma vida mais ativa e não mais aquela via meio enrolativa, vamos dizer assim, né, que o paciente mesmo não aguenta ficar lá e tudo mais. E isso vai nos dando força, porque a gente vai vendo, pô, o psicólogo vai lá e me dá um feedback, o psicólogo vai lá e compartilha algo que eu fiz, ou curte algo que eu fiz, fala, pô, o cara que eu tanto admiro o trabalho, ou pô, uma pessoa que é um psicólogo está lá curtindo o meu texto, curtindo o meu vídeo, pô, então isso está sendo algo necessariamente relevante, é algo que ele leu e gostou. Então isso também nos ajuda como profissional aqui, né? Então, no final das contas, eu só abrir um parênteses aqui, que de novo meu tempo não está marcando, tá? Então, deixa eu só pegar meu relógio aqui, para eu saber mais ou menos a hora. Beleza, que aí resolve minha vida. Então, isso dá força para todos nós, né? A ideia da gente que, como psicólogos, o Instagram nos ajudando é justamente a gente perceber que tem uma conexão, né, de pessoas realmente interessadas em estudar e de aplicar uma boa psicologia, de ter uma preocupação de fato relevante com o paciente, com a pessoa que procura. De onde você é, Kézia? Sou de Recife. Na Recife. verdade, eu sou paranaense, Nossa, mas eu vim, mas eu vim nossa. morar Esse muito sotaque pequena aqui, paranaense então é já incrível, sou. né? Você tem, né? Mas como eu vim muito pequena para cá, já me considero pernambucana Pois de é. qualquer jeito. Então, Recifense. assim, olha a conexão que eu falei agora há pouco, né? Então, assim, eu nasci no Rio, hoje eu moro em Santa Catarina, você é paranaense, mas hoje você mora em Recife, e o quanto que a gente consegue se encontrar e compartilhar. E agora nós estamos aqui na live, né? E, assim, sempre quando a Kézia estava lá nas minhas lives, em algum momento ela fez a página dela, eu falei, vai lá, faz a tua página, faz teu conteúdo, vai no teu ritmo, deixa as pessoas visualizarem você. É esse um grande ponto para nós aqui, principalmente no Instagram. As pessoas estão sedentas de verdade por conteúdo, né? E por conteúdo que sejam ali diretos, que falem de coisas que elas querem, não é que elas querem ouvir, mas não de agradável, mas elas querem ouvir porque elas precisam modificar algo que elas já não estão satisfeitas com aquilo, né? Então é uma forma também da gente poder alcançá-las um pouco mais. Obrigado. Agora sim chegou minha água, agora eu posso começar. Tá esperando só chegar minha água do poder aqui para começar. Então, assim, isso é algo importante porque nos organiza, né? Para que a gente faça um trabalho mais efetivo e vai tendo feedback logo de cara, né? Você põe um texto, a pessoa vai curtir, a pessoa vai comentar, a pessoa. Então, assim, é esse o ponto. Amigos, Rafael, uma vez me perguntaram, né? Até marquei você lá. Cadê as mulheres psicólogas? Estamos com a primeira aqui. Entende? E tem mais gente, vocês vão vendo, é só vocês irem lá na página, vai seguir, vai ler, vai mandar mensagem para ela, enche a caixa de mensagem para ela, como é que faz isso, como é que eu descubro isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu deixo de fazer aquilo. Vai lá, isso aí é vocês têm que estar o pontapé de vocês, certo? Mas enfim, a gente não veio aqui para bater um papo de bar supervisionado, vamos dizer assim, né? Assim, para a gente falar de um tema que eu achei muito interessante, eu já falei mais ou menos alguma coisa assim, e a Kézia tem um IGTV sobre isso também, né? Onde ela pontua ali algumas desordens ali dessa tentativa de agradar os outros, está lá no IGTV dela, só aí na página dela. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Enfim, espero que seja aí do proveito de cada um de vocês, tá bem? Eu vou deixar a Kézia falando, e aí, obviamente, do jeito que eu sou intrometido, eu vou me intrometer em alguns momentos, e, enfim, a gente vai seguindo em frente. Tá bem? Pode É se isso, cara. intrometer. Fique à vontade aí. Bem, gente, é o seguinte.
Como eu falei lá na minha página, todos nós desejamos agradar alguém em algum grau, né? A gente, as primeiras pessoas que a gente deseja agradar na vida, quem são? Nossos pais, né? Nossas primeiras referências na vida, certo? Isso é natural. Não há problema com isso. A questão, a desordem, por assim dizer, começa quando esse desejo de agradar os outros vira uma necessidade, certo? Quando vira uma necessidade conduzindo as ações da gente, certo? Ou seja, a pessoa vive em função de agradar outras pessoas, com base no que essa pessoa acha que os outros vão pensar dela, né? E um exemplo disso é dificuldade de dizer não, por exemplo, né? A pessoa deixa de dizer não para não ficar mal, ou tem uma opinião sobre alguma coisa, deixa de se posicionar para não ficar mal com as outras pessoas, não ser mal visto e tal. Ou então dá a sua opinião, aí alguém discorda e muda a opinião para agradar, Sim. entende? Sim. Só fazendo um comentário sobre isso, né? O meu primeiro paciente no estágio era uma paciente, era uma senhora ali de 50 e poucos anos, e ela veio exatamente com isso. Ah, eu não sei dizer não, né? E aí era exatamente essa dificuldade, eu não sei dizer não, eu não sei dizer não. Aí beleza. Aí a primeira coisa que eu fiz, que eu perguntei para ela foi o seguinte: o que você faz, né? E aí ela falou: não, eu sou formada em serviço social, estou fazendo uma outra graduação que eu não lembro qual é, trabalho num hospital e estou tirando minha carteira de motorista. Foi, pô, bacana, né? Aí eu falei: tá aí, como é que sua família? Ela tinha 2 filhos, marido e tal. Como é que sua família lida aí com você e tal? Meu marido não apoia a minha tentativa de tirar a carteira, não, fala que eu não tenho capacidade. E a outra faculdade também ninguém me apoia, fala que eu não tenho capacidade para me formar em outra graduação. Eu falei: mas você está fazendo, né? Tô. Então, você está dizendo não. Você está dizendo não para eles. Você já está dizendo não. O problema é que as pessoas, elas estão, quando essa dificuldade de dizer não, elas ficam muito literais, entende? Então, tipo, o falar a palavra não. Tipo, você quer isso? Não, ele não consegue. Só que a sua atitude em vida, muitas das vezes, já é um não para várias pessoas que estão ali discordando de vocês. Ah, você não tem capacidade de fazer isso. Aí você está lá fazendo, está insistindo, está conseguindo. Você já disse um não para outras pessoas, né? Então, isso é um ponto muito interessante e que é um ponto tipo que em alguma, para quem é psicólogo e está aqui nunca apareceu, vai aparecer. Vai aparecer aquela pessoa que vai chegar e vai falar: não sei dizer não, mesmo a vida dela sendo uma eterna vida, sempre dizendo não para alguma coisa, certo? Porque nós estamos dizendo não. Nem todo mundo acredita no trabalho da Kes, nem todo mundo acredita no meu trabalho, não só no trabalho, enfim, pessoalmente, nem todo mundo gosta da gente e tá tudo certo, a vida é assim, né? Só que o ato de eu não parar de fazer o meu trabalho, de achar minha personalidade, inserir minha personalidade nas coisas que eu faço, é a forma de eu conseguir falar não para essas pessoas que não acreditam. Só que eu não preciso necessariamente entrar. As pessoas acham que esse não é necessariamente um conflito. O que eu costumo falar é o seguinte: esse não, gente, não é para você entrar na primeira conversa entre Bolsonaro e Lula. Eu não quero que você entre nessa conversa agora. Se você tem dificuldade de dizer não, por que você vai entrar numa conversa desse tipo, que é acalorada, que é uma conversa mais agressiva, muitas das vezes? Claro que não. Você vai ter que começar ali percebendo o quanto que a tua vida, as atitudes, já é, de uma certa forma, o dizer não para algumas coisas. Então, isso é algo importante. Mas, vai lá, continue. Aí tem essa necessidade aí de dizer não que você estava falando, essa ideia de que a pessoa transforma essa necessidade de agradar os outros como um motor ali da vida dela, como se fosse algo vital, né? Sem aquilo ela não consegue viver a vida dela. Vai lá. Exato. Então, essa necessidade de aprovação pode se tornar também uma dependência emocional, né? Uhum. Quando você dá ao outro a tarefa de validação que você não dá a si mesmo, né? E isso transforma numa teia, né? Uma teia E, sem e, fim, a pessoa acaba e é um fingindo processo de ser que não maturidade, é. né? E é um processo de Exato. maturidade, porque você falou no início, né? Olha, a criança, ela vai ter ali, né, o desejo de agradar os pais, certo? Né? Aí me veio na cabeça o seguinte ponto.
quando a criança ela está aprendendo a andar e ela de repente não pode derrubar um controle, um copo, aí ela olha para o pai, né? Então, assim, ela olha com aquela, não posso fazer, né? Então, mais ou menos, é como se fosse ali uma relação de não querer desagradá-lo de uma certa forma. Só que ali existe uma dependência natural. Porque tem que ter. Aquela criança não sabe fazer nada sozinha, ela tem uma dependência. O quanto que nós, adultos, somos essa criancinha, né? Que fica andando meio que olhando para alguém, esperando aquela pessoa falar isso, ou aquela pessoa falar não, né? Então a gente pega a nossa vida, que é responsabilidade nossa, e coloca na mão do outro, não de uma forma ordenada, porque de repente a gente pode, num casamento, o marido e a esposa, ambos colocam a vida um do outro na mão do outro, é aquela ideia, né? Toma meu coração, coisa romântica e tal, 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 beleza, mas, né, nesse caso que a gente está falando como um processo de desordem, eu dou a minha vida para o outro da pior forma possível. Por quê? Porque eu não quero assumir a responsabilidade de ter a minha vida como minha, né? Então, isso de fato é muito importante da gente conseguir visualizar. Certo? Continue, não vou te interromper em 5 minutos. Pode falar. Então, anotei algumas coisinhas aqui no meu Uhum, caderninho também, falar. claro, meu pai tá aqui também. Tá tudo aqui. Então, assim, a pessoa acaba fingindo ser quem não é, né? Uhum, Fugindo da realidade, de quem ela é, de quem o outro é e tal. E uma consequência também é cair no erro da comparação, né? Seja aquela comparação feita pelos outros e a pessoa aceita, uhum, ou uma comparação feita por si mesmo, né? Inclusive, essa semana eu publiquei lá na minha página um texto sobre comparação. Quem puder, depois da live, dar uma conferida. E aí, depois a gente vai destrinchando mais esse tema. Porque uhum, é uma das consequências dessa desordem tentar agradar os outros. Então, a questão aqui dessa fuga da realidade é preciso a gente, a pessoa reconhecer as suas fragilidades, saber quem é. Ó, eu tenho esses defeitos aqui, eu tenho essas fragilidades aqui, eu sou fraco mesmo, eu tenho essas uhum, habilidades aqui, desenvolver essas habilidades e tal. E ter em mente algumas coisas. Nós não vamos agradar todo mundo, isso é impossível, uhum, né? E muitas vezes esse outro a quem a pessoa quer agradar não tá nem aí para o que você faz ou deixa de fazer. Às vezes dá uma importância assim gigantesca para sim, isso, né? E muitas uhum, vezes a pessoa tá lá vivendo a vida dela e você tá lá deixando de viver a sua vida, pensando, uhum, né, em agradar e fica só aquela coisa no mundo das ideias, né? No campo das uhum. ideias e E a não prática, sai nada. disso. E a prática, nada. Exatamente. Então, Uhum, outra coisa, nós não somos o centro do universo. O mundo não gira em uhum, torno de nós, né? Então, sim, as pessoas nem sempre vão prestar atenção no que a gente está fazendo. Como você uhum. me falou no começo, nem todo mundo vai acreditar no seu trabalho, no meu trabalho, e a gente vai continuar cumprindo nosso dever, porque Vida que é o segue, mais né? Vida importante. que segue. Vida que Exatamente. segue, exatamente. E o que é interessante ali, até que fizeram um comentário, eu acho que foi até a Dani que fez, ó, é porque além dessa desordem de tentar agradar as outras pessoas, que eu falei que dessa dinâmica de nós darmos a nossa vida como um ato irresponsável, né, de dar a nossa vida ao outro, aí ainda depende quem é esse outro. Porque eu posso pegar um outro muito bondoso e falar assim, olha, cara, você não pode fazer isso, você tem que tentar fazer alguma coisa, né? De um outro ali ser até é, é, ser um bom conselheiro ali naquele momento. Mas, de repente, aquele outro não é um bom conselheiro. De repente, aquele outro é um sujeitinho meio perverso mesmo. E aí ele vai adorar, porque ele vai virar ali o rei daquela pessoa. Ele vai comandar. Então, olha que perigo é esse ato irresponsável de dar aí a vida para o outro dessa forma desordenada. Esse dar a vida para o outro não tem absolutamente nada a ver com o servir o outro, certo? É Não tem nada a ver. indiferente. Exatamente, porque eu servir o outro, eu estou
entendendo que a minha vida está dentro de uma relação e por amor eu vou servir o outro, eu vou ajudar o outro. Aqui é por medo de cuidar e se responsabilizar pela própria vida, pelas próprias escolhas, eu vou e abro mão de mim e deixo o outro cuidar. E aí quando o outro, aí vem aquela reclamação, né? Ah, o fulano respeita minhas decisões. Claro, você acabou de dar a tua vida pro cara. Aí você tá 1 ano dando a vida para outra pessoa, aí quando você quer dar uma opinião, quer dar ali, agora eu vou dar minha opinião, aí o cara vai lá e pá, porque o cara entra no hábito também. Da mesma forma que você criou o hábito de ficar fugindo, né, de responsabilizar, de você ter essa autorresponsabilidade da própria vida, o outro vai criando o hábito de controlar a sua vida. Então você não está, até dessa forma, você não é o centro do universo, porque o outro também vai criar um hábito em cima de você. Então, é muito perigoso. Não foi à toa que você falou algumas coisas que eu anotei aqui também, né? Que no final das contas, quando a gente fica nessa dificuldade, né, de tentar sair, né, de ter uma vida autêntica, e a gente cai nesse movimento de tentar agradar o outro de forma desordenada, a gente vai cair num pontozinho que eu até anotei aqui, que é o fingimento e crise existencial. Então, eu vou cair em qual ponto? Eu vou começar a fingir. Porque aquilo que eu sou, eu já não coloco para fora, porque aquela pessoa não gosta, aquele ambiente não aprova. Então, eu já vou começar a ter um processo de fingimento. Aí eu vou. Porque assim, gente, vale lembrar, para quem já passou por isso, para quem conhece, para quem está passando, quando a gente fala com dificuldade de dizer não, não é uma coisa que a gente está 3 meses falando isso, né? Ah, tô com 3 meses e não consigo dizer não. Não, quando a pessoa chega, ela já está assim, a minha vida, né? É uma vida que eu não consigo dizer não. Ah, isso já já tô há 10 anos sem conseguir fazer isso. Então, já é um tempo grande ali, né? Então, como a pessoa ela não consegue ter a força e a coragem de assumir a própria vida, né? Então ela vai começando um fingimento. E aí quando ela começa um fingimento, ela vai começar em algum momento a ter uma crise existencial, porque ela já não sabe por que que ela vive, para que ela vive, o que que ela tem que fazer, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, das escolhas que aconteceram na vida dela, o que que de fato é dela, né, das experiências boas que ela teve. Será que ela realmente gostaria de ter aquela experiência mesmo, aquelas atitudes que aconteceram? Enfim, ela começa a ficar ausente da própria vida. E essa ausência da própria vida vai ser marcado porque a minha vida vai resumir-se sempre em tentar agradar as outras pessoas. Aí no final, tá lá, a pessoa não sabe para onde vai, aí vai ter que ir nos náufragos lá pegar uma boia para não afundar, entende? Que aí vai ter que ser esse movimento. Só que, de novo, enquanto nós não pegarmos a responsabilidade na nossa vida e perceber que, vale, até botou um ponto aqui, né? Ah, nós não vamos agradar todas as pessoas. E outra coisa, nós não estamos aqui para agradar as pessoas, entende? Nós estamos aqui para nos colocar dentro da realidade, servir e tudo mais. Tem gente que, ao ver você servindo, não vai gostar. Entende? Não vai Exatamente. gostar. Então, sim, você está servindo da melhor maneira possível. A pessoa vai olhar e falar assim, olha lá, falsidade do cara. Então, assim, até quando nós estamos fazendo uma coisa boa, vai ter alguém que vai olhar e vai falar assim, lá, falso, eu não acredito, etc, etc, etc. Então, nós não estamos aqui para agradar o outro. Nós estamos aqui porque cada um tem uma missão que passa por cumprir a sua própria vocação, instalando-se na realidade, e estando na realidade, e dentro dessa realidade eu vou estar nas relações, me relacionando bem com o outro, comigo mesmo, com o mundo. São constantes relações ali, tá? Então, isso é absolutamente fundamental. A gente tem que sair dessa ideia, essa desordem de tentar agradar as outras pessoas, no final das contas, gera em nós esse fingimento. E esse fingimento chega uma hora que não vai ter como sustentar. Você vai ter uma crise existencial. Você pode não ter uma crise existencial socialmente falando, entende? Socialmente você continua lá em silêncio. Por dentro, você já é um prédio destruído. E quando você vai dormir, você é um prédio desabando. Então, toda noite, seu prédio desaba, né? E você dorme entre as poeiras, entre os cacos e os destroços de um desabamento. Então, isso é muito ruim. Aí, daqui a pouco, nada impede de, daqui a pouco, ter pensamentos suicidas. Daqui a pouco, nada impede de não conseguir mais levantar da cama. Nada impede de Perda de abandonar sentido, trabalho. né? Oi? A perda de sentido da vida, A né? perda de sentido. Exatamente. E aí, como a Gleice coloca ali, ó, né, não é um processo. Esse processo é longo. Obviamente é um processo longo. A gente não, de novo, nada que a gente fala aqui, nós não estamos vendendo. Você viu aquelas páginas que tem assim?
não vou citar nome, obviamente. Então, assim, compre o meu curso e cure da depressão, sabe? Esse tipo de coisa. Como se a depressão fosse um Lego. Sabe? Não Você vai tira a pecinha encontrar do isso. Lego, né? Pois é. Não é. Quando eu falo, tudo que eu vou falar não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite. Por quê? Porque a realidade não é assim. Né? Mas como a Luiz colocou ali, é um processo de aprender a dizer não, é longo, ok. Mas tomar consciência dele já é um primeiro passo. A nossa vida é feita de passos. Então, o primeiro passo, opa, eu estou aqui, obviamente, já entendi que não estou conseguindo falar não. Não estou conseguindo fazer tal coisa. Opa, já entendi, agora eu tenho que me controlar. E perceber, pô, qual é o lugar mais difícil? A gente vai começando a ter um mapa dos acontecimentos da nossa vida, certo? E aí vem uma palavrinha que eu sempre costumo falar no início das minhas lives, eu esqueci completamente, agora eu vou falar no meio, que é o seguinte, que é aquela ideia do alvo e da meta. O alvo sempre sou eu. Quando a gente está ouvindo aqui a live, o Rafael falando, a Kézia falando sobre isso, eu não tenho que necessariamente ficar pensando, mas lá, o Joãozinho lá, sabia, ó, o Joãozinho é isso mesmo, não consegue dizer não para nada. Não, eu quero que você pense em você. Eu quero que você faça uma autocrítica, certo? Hoje vai sair um texto meu, tenho que só terminar a arte aqui, que é sobre a imaturidade, né? Que o título dele é O Reino da Imaturidade. Então, assim, eu não quero Boa. que necessariamente eu olhe para o outro, eu quero que você olhe para você mesmo. O primeiro ponto é uma autocrítica, né? Uma frase que eu sempre falo aqui para paciente, para minha mãe, para minha avó, para meu cachorro, nem tem cachorro, mas se tiver, eu falo para ele, é aquela frase do Chesterton. Ele fala que o problema do mundo, a amargura do mundo, não é o excesso de crítica, mas a falta de autocrítica. É aí que está o problema. Né? Então, quando eu fizer uma autocrítica realista... Opa, a Kézia caiu. Não sei o que houve com a Kézia, ela caiu. Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão aqui comigo? Senhores? Não sei o que houve, mas vamos ver se a Kézia volta. Só ver aqui, senão eu continuo. Então, assim, enquanto não fizer uma análise crítica de si mesmo... Opa, voltou. Então, como eu estava falando, né? Enquanto não fizer uma autocrítica realista de si mesmo, as coisas não vão funcionar direito. É claro que nós estamos em volta com pessoas que têm problemas, que têm desordens, que têm isso, isso e aquilo. Nós temos isso. Nós sabemos disso. Mas eu tenho que melhorar. Porque senão é muito fácil a gente viver sempre apontando, digamos assim, a nossa metralhadora para o outro. Né? Então eu tenho que fazer. E tem uma coisa que eu me lembrei agora, acho que você falou em outra live, se eu não me engano, que muitas pessoas têm os psicólogos como as pessoas que não são humanas, né? Não passam pelas mesmas coisas. E uma vez que a gente já passou por essas experiências, muitas vezes, não todas, né? Mas é algo que a gente traz da nossa vida também, né? Do que a gente aprendeu. A gente não tem Super-humano. como é, sangue de barata, Não não. temos, não temos. Então, assim, isso me lembra duas coisas, né? A primeira, eu tenho um texto que é o Jardineira da Esperança, onde eu toco mais ou menos nessa ideia, que nós temos que regar a esperança no outro. E aí o psicólogo tem que ter isso. Mas por que o psicólogo tem isso? Porque o psicólogo também é um ser humano. Então o psicólogo tem que ser isso. E para quem faz supervisão comigo, e para quem for fazer o curso que eu vou fazer, abrir inscrições agora, semana que vem, não sei, tem que ver com a minha produção aqui, eu falo muito sobre isso também com eles, a importância de você ser um ser humano, né? Não se coloque como algo acima disso, porque você não vai ser, e você vai começar a iludir as pessoas nas quais você se relaciona, seja o paciente, seja a página que você tem, etc, etc, etc. Então, isso é algo importante. Isso gera até o processo de compaixão ali com o próprio paciente. Então, é exatamente isso aí, Vitória. É Vitória? É Vitória. Né? O Jardineiro da Esperança. Tá aí. Vai no feed aí que tá por aí. Não me pergunte aonde, só rola aí que tá lá. Então, isso é algo importante. Você ia falar alguma coisa a mais? É, sim, um aspecto que eu me lembrei. Não, a gente não está querendo dizer aqui, minha gente, que agora, depois dessa live, todos nós vamos deixar de respeitar as pessoas, falar o que der na telha, deixar de ser educado com as pessoas. Não tem nada a ver com isso, né? A gente, muitas vezes a gente
é referência para alguém, tem alguém se espelhando na gente, sim, né? A gente também vai se espelhar em alguém e em algum momento a gente vai realmente precisar agradar as pessoas, né? A gente está aqui para servir. A questão é transformar deixar que esse desejo se transforme numa necessidade, uma necessidade desordenada, realmente. Sim. E esse ponto você falou é importante porque às vezes fica uma coisa meio do Big Brother, né? Big Brother tinha muito isso, né? A pessoa fala assim, não, mas eu sou sincero. E falava essa palavra como se isso fosse a alta virtude do homem, né? E aí Exatamente. eu vou ter que citar, tem outro texto, tem 3 textos meus lá, que é o sincericídio, que é exatamente essa ideia onde o fato de eu falar não quer dizer que eu seja uma boa pessoa só pelo fato de eu falar, né? Então, inclusive lá no texto, no momento, eu falo que quantos recebem exatamente isso do psicólogo? Você tem que falar, você não tem que guardar nada, não. Aí você vira o oposto, né? Então, isso é algo também importante, não é um falar, porque senão a gente cai naquela ideia, naquele mito de que o sincero tem bom coração, né? Entende? Então não quer dizer só porque o cara é sincero que ela tem bom coração, o cara só tá falando, entende? Então a sinceridade perfeita, ela respeita exatamente onde eu estou, com quem eu estou falando, onde eu estou falando, para que isso saia de uma forma saudável. Às vezes, eu vou dizer um não para aquela pessoa, esse não vai sair de qualquer forma, ele vai ter ali um não, que ele vai ser organizado de acordo com aquele contexto, até porque não é um não de briga, eu não quero falar um não para a gente agora voar cadeira num bar, entende? Não é esse o ponto. A gente não está entrando, não é necessariamente uma guerra, até anotei aqui, é a preservação de si. Porque você precisa preservar você mesmo dentro dessa movimentação, né? E o enfrentamento. Não o enfrentamento necessariamente do outro, não é um processo necessariamente pessoal, onde ele esteja necessariamente ofendendo você pessoalmente, e você, como resposta, vai ofendê-lo pessoalmente também. Não é isso. É um processo de preservar quem você é, das coisas que você acredita, etc, etc, etc. Então, dentro dessa preservação, né, vai ser necessariamente importante que você consiga, né, por exemplo, começar nas coisas mínimas, né, até a Naísa, Cristina, enfim, né, eu ia falar o primeiro nome, tá Cristina. Cristina colocou ali, eu tenho dificuldade para dizer não, né? Comece das coisas mais simples. Né? Quando os pacientes chegam para mim e falam assim, olha só, você sai para almoçar com a tua equipe de trabalho, o que vocês comem? Ah, geralmente eles comem McDonald's. Então amanhã você vai e quando estiverem indo para o McDonald's, você fala assim, não, eu vou ali no Burger King. Pronto. Você começou a dizer um não já. Ah, mas o que eles vão pensar? Não me importa o que eles vão pensar. Eu só quero que você vá em outro. Ah, mas eu não gosto do Burger King, Rafael. Então vai no Bob's. Não gosto do Bob's, Rafael. Vai no Girar. Ah, não gosto de nenhum. Então leva um sanduíche de casa. Entende? Só não precisa. Ali já é um processo que você conseguir. Não, não quero fazer o que está todo mundo fazendo ali. Não por ser chato, mas simplesmente porque, olha, eu não quero comer aquilo ali. Eu estou enjoado de comer aquilo ali. Começar das coisas mais simples possíveis. Por que a gente tem que entrar nessa ideia a gente conseguir se preservar? Porque se a gente não conseguir se preservar, essa desordem vai entrar em nós, então a gente vai tentar agradar os outros de uma forma desordenada que vai gerar a corrupção de si mesmo. E aí, quando uma pessoa se corrompe, o que acontece? Ela não acredita em tal coisa, mas ela está fazendo. Ela está fazendo, porque, né? Como é que eu vou falar não para as outras pessoas, né? Como é que eu vou falar, agora que eu já comecei, como é que eu vou parar, né? Então, assim, é uma movimentação que a gente não pode se corromper. Em muitos textos, de vez em quando eu coloco isso até de forma repetida, né? Olha, não corrompa o outro, não se corrompa, né? Justamente porque você precisa se preservar dentro dessa dinâmica. Então, se a gente cair nessa esfera de tentar agradar o outro de uma maneira absolutamente desordenada, a gente vai chegar uma hora que a gente está se corrompendo e não está. E aí, de novo, aí vai cair naquela ideia de à noite, lá, a consciência pesa, aquelas coisas se acusando e tal, tal, tal. Justamente porque está se corrompendo, aí está se corrompendo. Aí quando perde o sentido da vida, aí vem procurar o psicólogo, né? Aí vem procurar o psicólogo, já está todo ferrado com o psicólogo, né? Então, assim, não pode deixar isso chegar num grau muito agressivo. Porque quando uma pessoa perde o sentido da vida, é muito perigoso, certo? É muito perigoso. Então, de novo, é uma preservação de si mesmo, um enfrentamento. E, de novo, o enfrentamento não é guerra, né? Não é guerra. É simplesmente, olha, eu discordo disso aqui, eu prefiro o outro, e ponto final. Então, até a Cristina botou aqui, então eu até falo, digo não, mas depois fico mal, né? Então, é claro, é importante investigar aí o que você fala, com quem você fala e por que que você fica mal. Porém, o outro, não sei com quem você diz ou não, mas o outro também tem que saber lidar com o seu não.
certo? O outro também tem que conseguir, né, receber o seu não, porque nem todo mundo está preparado para ouvir um não. Às vezes você fala um não, outra pessoa fica lá meio com a cara fechada, meio pirracenta, etc, etc, etc. E, para já entrar direto aqui no que a Flávia disse, né, fale um pouco da relação disso com ganhar afeto do outro, é simples, você não é um cachorro do outro. Para quando o outro chamar, você balançar o rabinho, ficar lá no pezinho, ficar pulando, joga a bolinha para mim, joga a bolinha. Você é um ser humano. Então você tem que minimamente se valorizar, pelo menos. Né? É esse o ponto da relação afetiva com uma outra pessoa. É só você não se corromper. Você vai se corromper a nível de você virar um brinquedo. Não é à toa que aí vai entrar a esfera de objetificação, né? Quantas pessoas, para quem está aqui e entende dessa realidade, quantas pessoas, eu quero viver a castidade, Rafael. Mas meu namorado não quer, né? Então não vivo. Entende? Então isso que você acha tão importante para você, você está abrindo mão dessa forma. Então, isso é algo importante. Eu não posso me corromper. E dentro do afeto do outro é a mesma coisa, né? Então, eu não posso me tornar um escravo do afeto do outro, ao ponto de eu ter que me rebaixar e esconder e me ignorar para que eu tenha o afeto. E vou falar, se você se ignorar, no pior sentido aqui, para tentar sempre ter o afeto do outro, esse afeto vai começar a ficar absolutamente sem sentido em uma hora e para outra. Aí você vai ser uma pessoa super ciumenta com aquela pessoa, porque você quer aquele afeto ali do outro, o outro só dá a você, você vai ver que o outro ele se relaciona com outras pessoas, ele também gosta de outras pessoas, ele também elogia outras pessoas. Então, assim, não se corromper, porque, como eu sempre falo, a desordem tem sua própria ordem. Não adianta. Um ato desordenado não é isolado. Ele vai puxando a teia, né, e vai caindo sempre no pior movimento, certo? Então, isso é algo importante. Em relação ao afeto do outro, eu não posso me corromper. É simples assim. Mas eu amo aquele cara que me faz, que eu fico me corrompendo, mas eu amo esse sujeito. Então, você vai ter que saber o que você ama, a ordem ou o sujeito. Entende? Se você quer se ordenar e ser uma pessoa de verdade, você vai ter que abrir mão daquela relação em algum momento. Ou você vai ter que conversar com ele, mas ele não vai mudar, para ele é só assim. Aí você tem a tua liberdade, para que você tenha de fato liberdade dentro da verdade, ou você vai escolher algo e vai manter-se de uma certa forma escravizada dentro daquele tipo de relação, certo? Não é à toa que muitas das vezes alguns relacionamentos abusivos as pessoas não saem porque elas querem agradar a outra pessoa. A mulher levou 2 socos na cara e um chute na barriga. Ela fala que a culpa é dela, porque ela não vai conseguir viver com a ideia de não ter uma pessoa ao lado dela na qual ela tenha que agradar, porque ela não sabe ficar com ela. No Isso é final das mais contas, comum do que a gente imagina. exatamente. No final das contas, a desordem de tentar agradar os outros é porque você não consegue ficar com você. E você precisa ficar com você. Não é uma solidão. Não vamos ter aqui, né, como não é a ideia, né, que a gente sejam os padres do deserto. Não é esse o ponto. Não quero que todo mundo pegue a sua mochilinha e vai para o deserto ficar lá sozinho. Não é esse o ponto, né? Mas a ideia é assim, olha, eu preciso me relacionar comigo, né? E eu preciso saber, eu tenho que ser uma presença minimamente agradável comigo. Por que as pessoas não conseguem? Porque elas estão abrindo mão delas mesmas, elas estão se corrompendo, elas estão saindo de um processo de desordem. Quando elas ficam sozinhas, o que acontece? Os fantasmas do passado. Não do traumazinho lá dos 5 anos, não é esse. Mas os fantasmas do passado recente, daquilo que ela poderia ter escolhido para a direita, ela foi para a esquerda. Que ela deveria ir para a esquerda, ela foi para a direita. E tal, tal, tal. Então, isso é algo absolutamente importante da gente visualizar. Certo? Deixa eu ler que a Vitória botou. Essa falta de resolução nesse aspecto da corrupção de si pode afetar diretamente na eficiência como profissional de psicologia? Com certeza. Gente, uma frase do Echevarria. O Echevarria fala que não existe psicólogo. Psicólogo tem que ser ordenado, minimamente. Ele fala minimamente ordenado. Entende? Aí vem um problema, que não é o médico, não vamos entrar muito nisso hoje, mas aquela ideia que as pessoas às vezes entram na faculdade de psicologia para quê? Para resolver um próprio problema. Né? Para resolver um próprio problema, meus amigos, você não tem que ir para a faculdade de psicologia, você tem que ir para terapia. Entende? Não para a faculdade. Então, quantas pessoas, para quem está aqui, acho que é a experiência de todo mundo, está lá na sala, tem. E eu não vou falar que é pouco, não, hein? Porque 60%, 70% estão dentro da faculdade com essa ideia. Não é à toa que entra na aula de psicopatologia, quase chora na aula de psicopatologia. Né? Porque, meu Deus, eu sou isso tudo. Exatamente. Então, assim. Inclusive, os náufragos fizeram um podcast, Naufrágios Universitários, eles falam isso, Pois que é, tem muito paciente no curso de psicologia. tem. Muito, Eu, tem mais paciente que psicólogo, inclusive. Né? Então, assim, exatamente. esse é um ponto importante. Né? Um profissional de psicologia, ele tem que. Tipo, tudo que a gente fala aqui
tem que ser algo, ou o alvo de novo, que eu tenho que aplicar em mim. Quando eu vou falar sobre, vou escrever um texto hoje sobre, o texto de hoje é sobre maturidade. Quando eu ler aquele texto, eu tenho que olhar para minha própria vida. Quando eu vou escrever um texto sobre sincericídio, eu vou olhar para minha própria vida. Eu não estou olhando para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. É para minha própria vida. Será que eu estou falando demais? Será que eu não estou? Então, é um processo que eu também, todos nós, temos que nos inserir. O psicólogo não é um ser humano isolado do mundo. Então, isso é absolutamente fundamental, tá? Então, isso é algo importante. E o outro ponto que eu ia comentar, lembrei, esqueci, lembrei de novo, que eu olhei para o meu caderno, é um ponto importante aqui para nós, que é o seguinte. Às vezes, eu percebo que eu tenho essa desordem de tentar agradar as outras pessoas. Só que aí, eu recebo um elogio do próximo, daquele que eu quero agradar. Aí eu não quero mais parar dessa vida, eu quero continuar, já que o outro me agradou. Entende? São os elogios desordenados. Né? Então, eu percebi que eu tenho uma desordem. Então, eu vou lutar. Mas quando aquele que eu quero agradar me elogia, não, então agora eu estou curtindo. Agora é bacana. Porque agora eu quero mesmo isso, né? Então, eu até anotei aqui, né, são elogios venenosos, né? Que é quando o outro, que eu tenho que dar uma separação, fala alguma coisa e eu me deleito com aquilo que foi falado. E aí, isso de novo rompe o processo de separação e cola de novo a coisa. Né? Fale um pouco mais do que eu vou ter suas anotações aí, que eu vou parar porque eu estou sentindo que eu estou falando demais. Mas é como você está dizendo, é uma luta diária, né? Dia após Uhum. dia, aprender, a gente aprender a se conhecer, saber quem a gente é, com as nossas fragilidades, aprender a dizer não quando necessário, aprender a expor nossa opinião quando necessário, aprender a ficar calado quando necessário, né? Uhum. E se inserir dentro da realidade. Acho que tem uma pergunta aqui. Pois é, lê aí. Ah, Tem duas, eu acho. Né? Tem uma antes dessa, eu acho, da Flávia. hum. E quando essa relação é estabelecida com a mãe, se não faz tudo o que ela quer, ela pune. Então vira esse ciclo de sempre agradar para não ser subalternizada pela mãe. Os nossos pais, a gente está aqui para honrar, né? Para servir. Eles nos colocaram no mundo e saber se posicionar também, né? Como o Rafael falou, é um traço de maturidade. Inclusive, a gente não é mais criança, não é mais como no início da vida. Pode falar. Sim, e um ponto também que é importante é o seguinte, se você tem uma relação que não tem como sair dessa estrutura, né? Então, por exemplo, eu estou numa relação com minha mãe que não tem como sair, eu tenho que ficar aqui dentro e ela é assim, então eu vou cedendo para justamente as coisas não piorarem, é uma outra história. Por quê? Você vai Exato. cedendo, entendendo que aquilo ali não deve ser feito, que você está fazendo mais ou menos para manter uma paz ali, para não ter uma guerra todo dia. Então, dentro desse processo, você já não é dependente da coisa. Entende? Você não está dependente da mãe. Né? Porque ali a Flávia escreve ali, né? Quando essa relação é estabelecida com a mãe, se não faz tudo o que ela quer, ela pune. Então, assim, você não está dentro desse processo. Ela, não sei a idade dela, não sei qual é a dificuldade dela, né? De repente, o diálogo, não sei se ele vai funcionar necessariamente, mas é importante tentar ter em algum momento. Mas tem que lembrar o seguinte, a tua mãe é mais velha do que você, obviamente, então ela tem anos, décadas a mais desse processo mal feito. Então, também não é um processo de você também romper com a tua mãe. Não vai ter como, é tua mãe, não rompa com ela. Então, você vai ter que suportar e usar isso de aprendizado para uma outra esfera. Qual esfera, Rafael? Eu não consigo ser insuportável. Então, a paciência, né? A mansidão, né? O fato de você aprender a ficar calada, saber a hora de falar. Você vai ter que tirar desse contexto todo um processo. Porque, assim, a desordem que aparentemente a Flávia está falando é da mãe, certo? É a mãe que está assim e a mãe tem um poder, então ela fala, se você não fizer, eu vou te punir, certo? Se ela não fizer, eu vou te punir. Então, para mim aí, não tem um desejo de agradar os outros. Essa filha não tem um desejo de agradar a mãe nesse sentido desordenado. Entende? Então, é um processo que
tem uma outra relação, né? Nós estamos em convívio, nós estamos em relação. Então, tem relações que elas são mais travadas, que não tem como se livrar. Ah, meu pai é muito problemático, minha mãe é muito problemática, minha esposa é muito problemática, meu marido é muito problemático. Então, a gente vai tentar tirar daquilo ali essa movimentação, certo? E a Fernanda botou também uma aqui, né? Na educação dos filhos, como estimular essa não desordem deles, né? Então, a Kézia falou aqui em várias características agora há pouco, né? Que é a ideia de saber a hora de falar, saber a hora de silenciar, né? Perceber o ensino da verdade em relação às crianças, isso também é importante, né? Porque se eu não ensino o valor da verdade para a criança ela vai sempre se relacionar com o interesse de ganhar algo, né? Então ela vai te agradar, porque ela quer a Barbie, sei lá, ela quer o Max Steel. Eu estou realmente numa época antiga, mas enfim. Então, mas o ponto é esse, né? Então, Vou nem falar a minha. então assim, o ponto é justamente, né, a gente perceber dentro dessa movimentação esse valor da verdade. Olha, e aí o diálogo, você tem filhos, tem crianças, vamos conversar sobre isso. A minha opinião é essa. Minha opinião é aquela, tá, mas hoje nós vamos fazer aquilo ali, vamos fazer aquilo outro. Temos que saber entender o valor de se estar na verdade, né? Então isso também é algo importante. Então, só para continuar aqui, porque eu tinha comentado que eu ia falar hoje, é um outro ponto, que é essa sensibilidade do juízo alheio, que é basicamente essa desordem de tentar agradar os outros. Eu tenho uma sensibilidade. O que o outro acha de mim me afeta de uma forma que eu não quero que ele pense mal. Só que isso vai cair aonde? Vai cair num processo de corrupção, né? A pessoa vai necessariamente se corromper de novo, né? Então não é um ponto ali. O grande ponto para nós é não se corromper. Rafael, o que eu posso fazer hoje ao sair da live? É justamente você perceber o quanto você se corrompe para agradar o outro. Seja a mãe, seja o pai, seja o filho, seja o irmão, seja o namorado, seja o noivo, seja o marido, seja o cara da padaria. Rafael, como que eu vou me corromper com o cara da padaria? É quando eu quero 150 de presunto e o cara põe 170 e você não consegue abrir a boca para pedir para o cara tirar só 20 gramas ali. É só isso, né? Ah, mas ele vai ficar chateado comigo. Olha, ele tá ali para cortar, cara. Se ele tá chateado por conta disso, o que eu posso fazer? Né? Até comentei hoje com a paciente. Eu fui no mercado, levei uma carne para o açougueiro, a carne do mercado, certo? Tá embalada. Eu levo para ele, para o cara cortar, né? Beleza. Aí levei pro cara. O cara falou assim, não corta essa carne aqui não. Eu posso falar assim, pô, ficou chateado, né? Ah, então tá bom, tá? Tchau. Só que, pô, eu vou nesse mercado quase todo dia na minha vida. Todos os açougueiros cortam essa carne. Por que ele não vai cortar se o trabalho dele é justamente esse? Eu falei, olha, mas eu corto a carne aqui desde sempre. Aí ele olhou pra mim, ah, é? Ah, não, então tá bom. Entende o processo? Então, assim, eu não fui grosso com ele, eu não agredi o cara, eu só me posicionei. Simples assim. Só me posicionei. Então, mas ele pode ter ficado chateado? Pode. Mas qual foi o erro ali? O trabalho dele é cortar carne. Se eu tô pedindo para ele cortar mais uma, e eu nem falei assim, corta aí, escravo, sabe? Não tô nem fazendo isso, pô. Só, né? Não é esse ponto. É simplesmente eu como Tô te pagando para você fazer isso. Eu tô te pagando. É tipo escola, né? Quem paga o teu salário, professor, é meu pai, né? Não é esse o ponto que eu tô fazendo. Eu tô fazendo, simplesmente eu tô no mercado, eu sou um cliente do mercado, eu quero usar o açougue daquele mercado, porque eu acho aquele mercado melhor do que os outros. E ok. Ponto final. É igual quando nós vamos no caixa, a caixa tá lá super grossa. A culpa é minha quando o quê? Eu cheguei lá, dei bom dia pra ela, ela não respondeu e tá lá passando minhas contas. Não, melhor ficar, melhor ficar quieto, melhor eu não falar nada, melhor não vou nem fazer mais compra aqui. Por quê? Então, assim, essa movimentação, a gente não pode achar que as pessoas vão. Que o mundo é um musical. Sabe? Filme de musical, que é tipo, tá lá, tudo bem, de repente vem uma música, e nossa, vai comprar creme cracker, tá maravilhoso, com Coca-Cola e queijo, vai ver uma música, espetáculo. Tipo, a vida não é isso. A vida não é isso. E aí o ponto de eu conseguir respeitar os outros não é tentando agradar os outros de qualquer maneira, isso não é respeito. Isso é achar que o outro é um cachorrinho que eu tenho que ficar agradando o tempo inteiro. Eu me faço de cachorro, é como se fosse um cachorro querendo dominar outro cachorro, entende? Eu me faço de cachorro porque eu preciso da aprovação
e eu também vou lá brincar. Eu vou ser um cachorrinho que vou buscar a bolinha porque o outro fica feliz. Aí fica tudo uma relação falsa, entende? Então não é esse o ponto. Então, assim, as outras pessoas têm outros problemas, eu não sei dos problemas das outras pessoas, eu não preciso saber dos problemas das outras pessoas, mas só o fato de eu saber que elas também têm problemas. Quando o cara tá lá mais estressado ou menos estressado, ok, eu continuo no meu movimento normal. Bom dia, boa tarde, e aí, tudo bem? Pô, você pode fazer isso aqui, por favor? Acabou, né? Acabou. Porque se perguntar, vai perguntar pro cara do açougue, o que você quer que eu faça para te agradar? Ele vai falar assim, então me tira desse emprego, me dê, sei lá, 500 mil reais. Entende? Talvez seja isso que vai querer, que vai agradá-lo. É isso que vai fazer? Entende? Não é esse o ponto. Você não é o gênio da lâmpada. Inclusive, assistiu Aladdin esse dia. Você não é o gênio da lâmpada que você vai realizar os desejos de todas as pessoas. Certo? Nós precisamos estar na realidade e, na medida do possível, trazer essas outras pessoas também para a realidade. Né? Nunca puxando ele pelo colarinho, porque também não vai resolver isso. Mas simplesmente demonstrando na própria vida e nas próprias ações essa questão. Ah, mas a minha vida não dá para tirar, Rafael. Eu não tenho, né, um padeiro que eu encontro de vez em quando. É minha mãe. Então, se não dá para você se livrar, porque não é para você se livrar da tua mãe, então você vai aprender outros caminhos ali dentro. Como eu falei, da paciência, da mansidão, do saber falar, do saber se calar. A vida vai nos dando oportunidade necessariamente para que a gente consiga lidar com as coisas. Né? O nosso contexto é um contexto para desenvolver as virtudes, certo? Não é pensar no contexto do vizinho, ou do outro vizinho, ou do quarto vizinho, ou do terceiro vizinho. Não, tá ali. Então esse é um ponto importante, certo? E o ponto que eu ia falar só para um fechamento aqui antes de você falar, é o não processo de corrupção. Investigue a corrupção de si mesmo diante das relações interpessoais que você tem, certo? Vai lá, Cris. Um exemplo, assim, para quem gosta de filme, de resenha de filme e tudo mais, tem um filme muito bom que eu me lembrei agora, que é O Diabo Veste Prada. Um E, clássico. inclusive, tem um podcast dos náufragos falando sobre esse filme. Uhum. Sigam os náufragos também, viu? Quem gosta de podcast, tá ali lavando uma louça, Oh, escute. No caso, a Miranda, né, que é a chefe, todos tentam agradá-la, né? A personagem principal, esqueci o nome dela agora, uhum. Diane Hathaway, ela deixa de viver a vida dela, de ser quem ela é de verdade, inclusive prejudica o relacionamento dela com o namorado, porque ela passa todos os dias dela tentando agradar a Miranda, né? Faz de tudo, vai buscar café, não sei o quê. Ela passa daquele nível de servir ao outro para a necessidade de agradar ao outro a qualquer custo. E Uhum. realmente chega no momento que ela não sabe mais quem ela é. E até quando ela toma um choque, né, de realidade, ela para, o filme termina, um spoiler, né, para quem não Uhum. assistiu. O filme termina com ela jogando o celular fora. Quando a Miranda tá ligando para ela, ela vai embora e pronto, sabe? Então, muitas vezes a pessoa pode se ver nessa situação, Uhum. realmente, e é preciso se inserir na realidade o quanto antes para não cair num desfecho diferente do que foi a personagem do filme, né? Ela Uhum. teve a chance, realmente, ela aproveitou a chance no final de sair daquela situação. Sim. Exato. Então, assim, percebe que, até o exemplo que a Kézia deu em relação ao filme, percebe que a vida é movimento, né? Eu tenho que me movimentar porque eu devo fazer. Se eu não me movimentar porque eu devo fazer, eu vou ser movimentado por algo que eu não quero. Que no final das contas, eu vou começar a acreditar que aquilo ali é essencial para minha vida. Então eu não quero, eu não devo fazer, eu não devo agradar os outros dessa forma desordenada. Mas como eu não me movimento, automaticamente eu começo a agradar e automaticamente eu vou me achando como a pessoa que precisa agradar as outras pessoas, como se isso fosse essencial, como se fosse algo da minha constituição, entende? Da minha personalidade. Eu começo a acreditar nisso. E aí isso vai necessariamente virando uma bola de neve. Certo? Então, meus amigos, eu não sei, no meu relógio aqui deu 12h56, a live deve estar quase acabando, para não cortar. Passou rápido, né? O ponto é,
é um assunto, como nós falamos aqui, que dá para a gente fazer live 1, live 2, live 3, live 4, live 5. Enfim, dá para fazer várias lives sobre esse assunto. A ideia é justamente a gente ter uma conversa sobre isso, como a gente teve hoje, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre essas dinâmicas, né? Aplicar na nossa vida, visualizar como está a nossa vida nessa questão, certo? E é um pontapé inicial, é um primeiro passo, certo? Então, é esse o ponto. Eu convido cada um de vocês para justamente fazer essa autoanálise, essa autocrítica e perceber o quanto que está inserido, o quanto não está, o quanto está se corrompendo, o quanto não está, e começar a se movimentar. A vida é movimento e nós precisamos nos movimentar necessariamente. Ok? Enfim, essa live vai ficar aqui 24 horas. Eu agradeço a Kézia, eu espero que vocês tenham gostado. Né? Eu que agradeço. Fico muito feliz aí da gente conseguir convidar os psicólogos, enfim, as pessoas todas que vêm aqui e todos vocês estarem ali. Simplesmente, vamos embora. Inclusive, meu convite para a Kézia foi super tranquilo, né? Falei, eu vou fazer uma live com você e não aceitam não, né? Então, foi bem É verdade. sereno, falamos dessa forma, né? Então, assim, fico muito feliz porque é uma forma da gente perceber que nós não estamos sozinhos e para vocês também perceberem, poxa, o Rafael fala chato pra caramba, pô, mas eu gostei da Kézia falando, pô, que bacana. Ah, eu não gostei tanto da Kézia, poxa, mas agora tem o Rafael, caramba, que legal. Então, assim, é uma forma da gente perceber que temos opções de várias pessoas e a ideia aqui também, nas minhas lives de terça-feira, é justamente falar dentro dessa perspectiva que tem várias pessoas que vocês podem gostar ou não gostar, mas é bom que vocês experimentem. Então, convido de novo, vai lá, experimentem a página da Kézia e vai lá para que vocês tenham essa experiência lá. Né? Eu costumo falar que uma página de Instagram é uma página de experiência. Né? E nada melhor quando um psicólogo ou alguém que tem uma página mais nesse sentido coloca a sua personalidade. E eu tenho certeza que a Kézia, sim, vai lá e coloca a personalidade dela dentro dos textos, dentro dos vídeos, dentro das coisas que ela faz lá, dentro da própria página. Tá bem? Enfim, é isso. Eu agradeço vocês. Voltamos quinta-feira. Eu acho que tem uma live com a Rebeca. A Rebeca tem que me confirmar, mas eu acho que tem uma live com ela, 8h20. Vocês vão saber aí, tá bem? E é isso, Kézia, te agradeço. Vou rodar todos os psicólogos, quem sabe volta de novo a Kézia, volta todo mundo para fazer a live do É meu claro. Rafael aqui. Tá bem? É isso. Será um prazer. E é isso, um abraço para todo mundo aí, uma boa semana para cada um. Abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, 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 tchau. Até a próxima. Até.